Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Paulo Peixoto, da equipe de Constitucional, e esse vídeo aqui nós vamos tratar a respeito da Lei 13.300 de 2016, que é a lei do mandado de injunção, e eu separei aqui alguns aspectos importantes para ajudá-los aí na preparação para a OAB e para concurso, porque pode ser objeto de perguntas, alguma desses pontos aqui que nós vamos destacar. Bom, bem da verdade dizer inicialmente que a Lei 13.300 ela congregou aí, né, foi uma compilação de tudo aquilo que a doutrina e a jurisprudência vem entendendo aí ao longo desses quase, na época que ela foi publicada, né, 28 anos da nossa Constituição a respeito do mandado de injunção. Então ela fez ali um apanhado geral de tudo aquilo que já a doutrina e a jurisprudência vinham entendendo e foi positivados esses aspectos na lei. Óbvio que ela trouxe também algumas novidades que eu vou destacar aqui para vocês. Primeiro ponto aí, com relação à omissão. Detalhe interessante aqui. A lei ela distingue a omissão total da omissão parcial. Quando eu falo omissão total, pensem na ausência total, ausência de uma determinada norma. Então vejo, no caso da greve do servidor público, não há uma lei específica que regulamente o exercício do direito de greve. A partir daí, eu tenho uma ausência. Então, omissão total. Eu não tenho aquela norma, aquela lei que me permita, então, exercer o direito. Do outro lado, quando a gente fala em omissão parcial, se eu falo em omissão parcial, o que significa? Que eu tenho a norma, ou seja, essa norma foi criada, mas ela é insuficiente. Pensem assim, tem a norma, só que determinados aspectos, determinados requisitos para o exercício daquele direito foram então condicionados à criação de uma determinada portaria, de um determinado decreto. Ora, nesse sentido, não posso exercer o meu direito de forma efetiva. Eu preciso então, aí, além dessa outra espécie normativa para que eu possa exercê-lo. Um exemplo ali, fugindo um pouquinho que eu dou para vocês, é com relação ao salário mínimo. Pensem, a Constituição estabelece que o salário mínimo serve para você conseguir custear moradia, alimentação, saúde, educação e por aí vai. Vejam, é um rol ali de especificações. Mas na prática é assim que funciona? Não. A lei que regulamenta o salário mínimo permite, o valor que é estipulado, permite que você consiga então exercer todas essas condições aí que é estabelecido na Constituição? Não. Então vejam, temos aí uma omissão parcial. Eu não posso na plenitude exercer um direito. A lei veio, só que ela não me permite exercer na plenitude. Então, o ponto aqui, o primeiro deles é omissão total, ausência. Guarda essa palavra. Omissão parcial, insuficiência. Eu não consigo exercer um direito. A norma é insuficiente. Perfeito? Então, esse é o primeiro aspecto aí com relação à Lei 13.300. Segundo, com relação aos efeitos do mandado de injunção. Vejam, a Lei 13.300, nesse aspecto, ela foi até um pouco mais retrógrada. Por quê? A jurisprudência do STF, aí, ao longo desses quase 28 anos, na época que a lei foi publicada, ela partiu ali de uma posição não concretista, eu simplesmente declaro a mora da autoridade omissa, até a posição concretista direta geral, no sentido de que efetiva o direito e ainda para todo mundo. Então vejam, esse é o último posicionamento que o STF adotou, concretista direta geral. Mas a lei ela foi mais retrógrada. Por quê? Ela adotou o posicionamento intermediário, que é aquele que eu estabeleço um prazo para que a autoridade omissa crie aquela norma e se ela não criar, aí sim será efetivado o direito pelo Poder Judiciário. Então essa é a regra que a Lei 13.300 trouxe, posição intermediária, regra. Mas, óbvio que há, então, a exceção. No caso da exceção, como é que funciona? Se perceber que a autoridade já foi várias vezes, reiteradas vezes, notificada em outros mandados de injunção, e mesmo assim ela não criou a norma, aí o judiciário vem e já efetiva de uma vez. Adota-se, então, aí o posicionamento concretista direto. Nesse sentido de você já foi notificada várias vezes a autoridade e não criou a norma, então eu já vou aqui, eu, Poder Judiciário, já vou então e efetivo esse direito, porque se até agora não foi criado, provavelmente você não vai criar, então o judiciário vem e já efetiva. Então, detalhe importante que vocês têm que se atentar. A lei foi um pouquinho então mais retrógrada.
Ela adotou o posicionamento intermediário e, subsidiariamente, adotou o posicionamento concretista direto. Esse é um aspecto aí com relação aos efeitos. Agora, partindo aí para a novidade que a Lei 13.300 trouxe. Temos aí a questão da revisão injuncional. Nossa, professor, mas o que é revisão injuncional? Vejam, a revisão injuncional consiste nesse instituto no qual, diante da alteração fática e jurídica, que a partir do momento que foi proferida uma decisão em MI e no futuro houve essa alteração fática e jurídica, permite-se que seja adequada, seja então alterada aquela decisão originária para adequar à nova realidade. Então vejam, por exemplo, digamos que foi resolvida a questão da greve do servidor público, foi proferida uma decisão no MI e foi estabelecido como os servidores públicos ali, estatutários, iriam exercer aquele direito. Aí pensa que no futuro, digamos, o país entrou em guerra, tivemos uma situação aí calamitosa, algo urgente. Concordam que a situação fática foi alterada? E o exercício de greve naquele momento não vai mais poder ser do jeito que era quando nós estávamos no estado de normalidade. Aqui estamos numa situação anormal. Então, nesse aspecto, será proposta uma revisão injuncional para que seja assegurado o direito de greve, mas de acordo com a nova realidade, com as novas características que foram apresentadas. Esse é um caso aí importante, então, é a revisão injuncional e pode ser proposta por qualquer interessado, tá bom? Então guarda aí esse detalhe. E o importante, não confundam revisão injuncional com ação rescisória, tá bom? Ação rescisória é outra coisa, é um outro instituto que visa o quê? Desconstituir a coisa julgada. Aqui a revisão injuncional ela não visa desconstituir nada, ela simplesmente vai readequar aquela decisão à nova realidade, tá bom? É simplesmente uma adequação e não desconstituição da decisão. E por fim, que eu destaco aqui, a questão do mandado de injunção coletivo. O mandado de injunção coletivo veio, foi realmente positivado. Ele vinha, na verdade, veio de uma construção jurisprudencial com base na lei do MS, aplicava-se subsidiariamente a lei do MS, então, já que existia um MS coletivo, entenderam criar um MI coletivo, que veio então para poder garantir que certas pessoas, alguns legitimados, pudessem então pleitear a efetivação de direitos em nome de uma determinada categoria. E o que tem de novidade no MI coletivo? O rol de legitimados, ele destoa um pouquinho do MS coletivo, ele foi ampliado, ou seja, eu tenho mais legitimados. Então, o MI coletivo, quem pode impetrar? Partido político com representação no Congresso. Que mais? Eu tenho organização sindical, entidade de classe e associação. E além desses, quem mais pode? Ministério Público e Defensoria Pública. Então vejam que o rol foi ampliado. Então é importante aí que vocês se atenham a esses detalhes. Eu disse que era o último detalhe, mas tem mais um ainda que é importante, que nós temos no caso de uma lei superveniente. Professor, como assim? Imaginem a seguinte situação. Foi proferida uma decisão no mandado de injunção, certo? Resolveu ali, efetivou um determinado direito. No futuro, veio aquela norma que não foi regulamentada. Como é que vai ficar essa situação? A princípio, a norma veio e vale dali para frente, para o futuro. Então, ela regulamentará a situação do momento que ela for publicada para frente. Efeito ex nunc. Contudo, se a norma for mais benéfica, aí ela retroage e vai regulamentar aquela situação desde o momento que foi proferida ali a decisão no mandado de injunção. Perfeito? Então esses são os aspectos que eu quis trazer para vocês a respeito do mandado de injunção. Espero que vocês tenham compreendido. Então mande aí para a gente a sua sugestão, o seu like aí nesse vídeo e a gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês e tchau!